Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma resenha bem legal, que é resenha de giz de cera. A gente sabe que o giz de cera, ele é mais barato, certo? Certo, ele é mais em conta. E o giz de cera, ele tem uma textura bem legal pra pintar, e hoje eu trouxe a resenha aqui do giz de cera retrátil da Bic. Gente, o giz de cera que eu tenho no momento aqui disponível comigo é esses da Bic, tá? Eu dei uma pesquisada antes de fazer o vídeo pra vocês, pra eu verificar se ainda existia disponível esse produto, porque eu já tenho ele há um tempo, só que eu nunca usei. Ele tá guardadinho há um tempo comigo, já tem mais ou menos um ano. E eu dei uma olhada e percebi que em alguns lugares ele tá indisponível. Quando eu comprei, eu paguei no valor dele, da caixinha, com 12 cores, né? Ele só tem disponível em 12 cores, o valor de R$ 15. Mas eu vi que em alguns lugares o valor dele hoje chega a R$ 25,82, 28, dependendo do lugar. Na Amazon, a faixa de preço era 18, né? E por que eu trouxe? Porque eu gosto muito da ideia do giz de cera retrátil, né? A gente sabe que no mercado tem outras marcas, tá? Tem da BRW, tem da Léo e Léo, tem da Faber-Castell, tem da Tris. E aí eu sei que tem essas outras marcas que seguem essa mesma proposta, né? Que é o da Bic, ele promete, ele é um giz de cera retrátil com sistema de abre e fecha. Então, ele vai ser assim, ó, você vai girar aqui, ó, na base dele, e ele vai subir, ó. E ele tem bastante produto, tá? Porque você vê que ele é transparente, é isso tudo aqui de giz. E ele promete que ele tem esse corpo resistente, né, de plástico, é retrátil, ele é para uso artístico e escolar, ou seja, pra gente que gosta de pintar, ele é uma boa, e pra escola, pras crianças também é ótimo. O fato dele ser retrátil e ser de plástico aqui, ele é seguro para crianças, ele é atóxico e é ideal também para o uso que eu falei para vocês, pintura, né? Tem cores, promete ter cores vibrantes e é perfeito para fazer cobertura dos desenhos, tem uma excelente pigmentação e é o que ele promete, e ele vem disponível em 12 cores. Então, agora a gente vai testar esse produtinho pra eu ver o que eu acho da pigmentação. Eu vou passar um pouquinho pra frente, tá? Nessa hora, vocês já estão acostumados, né? Que eu sempre passo um pouquinho pra frente. Vou fazer aqui o swatch pra vocês e vou dar o veredito e depois a gente vai fazer uma pintura, tá bom? Bom, gente, o que eu achei? Caraca, a Dona Bic arrebentou nesse giz de cera. Gente, é sério, é muito pigmentado, é macio, né? Eu tenho aqui um giz de cera que ele não vende aqui no Brasil, que é o da Crayola. Eu acho que ele até vende se você importar, mas ó, vou colocar aqui do lado pra vocês verem. O giz de cera da Crayola, ele é extremamente seco, ó. Ele é bem sequinho, tá vendo? Ele lembra até um lápis de cor. Sabe esses lápis de cor mais baratinho que a gente acha no mercado, né? Esses lápis mais baratinho? Então, mais sequinho, ó, só pra vocês compararem. E pra mim conseguir uma pigmentação com esse giz de cera, eu tenho que forçar muito. O da Bic, não precisei forçar muito não, gente. Sério, esse giz de cera me surpreendeu. Eu gostei bastante da qualidade. E se não tiver mais em linha, a Dona Bic lança de novo esse giz de cera, porque o acabamento desse giz é muito bom. Ele é extremamente macio, ele é pigmentado, você consegue fazer um degradê com ele, ó, eu coloquei aqui, tá vendo, pra vocês verem, o mais intenso e indo mais pro mais clarinho. E, gente, giz de cera tem um acabamento diferente de lápis de cor, né? Ele dá a textura pro desenho. Então, a gente tem que entender que isso aqui é um outro material e que o acabamento dele é outro. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo de uma amiga minha, que tem um canal aqui no YouTube também, que ela faz resenha de vários produtinhos muito legais, que é a Tagiabani, se eu não me engano. Eu vou colocar o arroba dela aqui embaixo no box de descrição pra vocês irem lá ver. Ela testou um giz de cera que é da... Eu não lembro o nome da marca, mas é um giz de cera muito bom, que inclusive a inspiração veio dela pra me fazer um vídeo de giz de cera. Eu vi o desenho dela e achei incrível a pintura com giz de cera. Eu falei, vou fazer também com os que eu tenho aqui, vamos ver o que o pessoal acha. Gente, esse giz, top, top, top. Gostei muito. Agora, parar de enrolação e a gente vai pro desenho, vamos fazer uma pintura hoje.
E eu vou pro livrinho do Bobbie Goods. Hoje a gente vai pintar Bobbie Goods e não criaturas fofinhas. Bora lá! Gente, o desenho que... Depois vocês me falam só uma coisa, se vocês gostaram dessa posição. Eu ainda não montei minha escrivaninha e eu tô usando a minha penteadeira, mas aí eu dei uma organizada nela hoje pra tentar ganhar mais espaço, pra gente poder mexer com a iluminação. Eu tô gravando mais cedo também, pra gente poder ter uma luz mais legal. Aí vocês deixam aqui, tá? E também deixa se vocês gostam com música, de eu falando, se vocês não gostam, tá bom? Pra mim ter uma noção do que vai agradar vocês no vídeo. Eu tô aqui com o livrinho do Bobbie Goods. Esse daqui... Deixa eu só ver qual é o nome desse. Esse é Yoga no Parque. Isso, Yoga no Parque. A gente vai pintar esse daqui. Eu tenho outras artes aqui que eu tenho que fazer. Esse livro tá meio paradinho, mas a gente vai colocar ele pra jogo essa semana. E aqui a gente vai usar o giz de cera da linha da Bic, tá? As cores. E se eu precisar de uma corzinha ou outra, eu vou pegar algumas cores do giz de cera da Crayola. Mas o intuito mesmo é a gente usar mais o giz de cera da Bic, tá? Mas se eu precisar de alguma corzinha a mais, eu vou pegar alguns da Crayola. Então, vamos lá. Eu vou começar a pintar a graminha lá do fundo, tá? Eu vou deixar o vídeo passando pra frente, pra não demorar muito. E qualquer coisa eu venho aqui, pauso, venho falar pra vocês, dar algumas informações, tá bom? Mas é só pra não demorar muito e pra ficar mais adiantado. Bom, gente, ó, eu tô pintando aqui e eu vim falar com vocês o quê? Assim como eu fiz desse lado, eu comecei com verde claro e depois vim fazendo uma sombra pra criar o degradê, né? Mais escuro, indo pro mais claro, e aqui a luz do amarelinho, que é a luz do sol. Como funciona? O giz de cera, ele é uma cera, né? Então, ele é um pouquinho mais resistente, ele é um pouquinho diferente do lápis de cor. Então, uma coisa que eu dou de dica na hora de pintar com o giz de cera vá primeiro construindo camadas. Deixa a mão levinha. Aqui, eu deixei a minha mão bem leve, vim, ó, com o giz de cera verde, o mais clarinho. Passei ele primeiro e depois eu vim com o giz mais escuro, que é o verde. E eu vou fazendo aquele degradê que vocês já estão acostumados, que aqui no canal eu falo desde quando a gente começou. Começa mais forte aqui nessa base, né? E vai deixando a mão mais suave. Como é um giz de cera, e eu vou fazer mais uma camada aqui embaixo, que é do azul, por que que eu usei o azul pra fazer a sombra em vez de usar preto, ou marrom, né, ou cinza? Porque, gente, eu tenho poucas tonalidades de cores, eu tenho 12 giz de ceras apenas. Só que na aquarela, a gente usa muito o azul escuro, que no caso, azul ultramar, que a gente usa muito, pra fazer sombra, pra escurecer. Não só na aquarela, mas na guache, na pintura a óleo. E a gente pode trazer isso também pro nosso desenho com giz de cera, porque ele é um material que eu tenho uma quantidade reduzida de cores, né? Eu não tenho cinza, então eu posso jogar o azul, porque o azul com o verde, ele vai dar um verde mais escuro puxado pro azul. Então, é sempre muito interessante você também seguir o círculo cromático, que isso te ajuda na hora de você fazer as cores, né? Mesmo você tendo poucas cores, você consegue transformar essas cores. Eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre o que é o círculo cromático, né? A gente usa o círculo cromático em quase tudo. Na moda, na maquiagem, na arte, no geral, a gente usa muito círculo cromático. E é legal você entender que você consegue fazer sombra com o azul. E isso é muito bacana. Então, aqui, eu vou pintando devagarzinho e eu não vou apertando muito a minha mão, eu só vou pressionar. E pressionar é diferente de apertar, porque se você apertar, você vai marcar muito o desenho. E realmente vai chegar uma hora que você vai precisar apertar um pouquinho, porque, gente, o giz de cera, ele não solta aquele pigmento, né? Mas assim, esse daqui eu achei ele até bem pigmentado, viu? Perto do da Crayola que eu tenho aqui. Aí, ó, tá vendo? Eu fiz aqui com a mão bem levinho o verde claro, fiz uma camada do verde claro, agora fiz uma camada do verde escuro. E aí, agora sim, eu vou vir pressionando com o azul, ó. Pra gente criar a sombra, tá vendo? Ó. E aí, conforme a gente vai jogando o azul escuro em cima do verde,
ele vai se tornando um verde ainda mais escuro. Tá vendo que legal? Então, gente, mesmo que você tenha poucas cores, você consegue fazer outras cores. Então, você pode misturar o azul com o verde, por exemplo, que ele vai dar um outro tom de verde. Ó. E eu não vou levar ele muito pra cima, porque eu só quero que ele se concentre mais aqui embaixo pra gente fazer uma sombra. Porque lá pra cima, eu quero que vá ficando mais verde escuro. E aí, ó, aqui eu não vou apertar, tá? É pouca coisa que eu vou pressionar, porque eu não quero que fique muito marcado, eu quero uma transição bem fluida. Então, ó, eu venho bem suave, tá vendo? E essa textura vai ficar linda, gente. Essa textura do giz de cera é muito bacana. Fica tipo um efeito granulado, sabe? Bem da hora. Aí, ó, vou vir com o verde claro. Gente, é paciência, tá? É vai e volta. Pintar é isso, tá? Pintar é você ter paciência, é pra você relaxar, não é pra você ficar estressado. E é legal que você vai relaxando e vai aprendendo, ó, outros tipos de técnica na pintura, sabe? Pra você aprender coisas novas. Olha que lindo que fica. Tá vendo? Mas lembrando que se você aperta o giz de cera desde o início, já começa pintando com verde claro muito, apertando demais, ele não vai criar essa textura, tá? Porque o giz de cera, como ele é muito encerado, você perde o acabamento se você apertar demais, porque aí ele não vai deixar você colocar outra camada. Então, é uma dica que eu tô dando pra vocês que vai pintar com giz de cera. A questão de você pintar na mesma direção é legal porque o desenho fica mais bonito, né? Mas se você não conseguir pintar na mesma direção, não tem problema, pode fazer em bolinha também. Teve partes aqui, ó, que eu usei em bolinha, que eu fui fazendo assim, ó, porque eu senti necessidade de fazer, entendeu? Mas pode ser na mesma direção ou pintura em bolinha, fica a critério de vocês, tá bom? Voltei aqui com vocês pra falar que... eu tô vindo com o amarelo aqui, né, ó, eu tô sobrepondo o amarelo em cima do verde, que ele vai criar uma outra cor de verde, um verde um pouquinho mais claro, porque, né, nessa parte aqui a gente tá vendo que tem o sol, então aqui vai pegar uma iluminação um pouquinho maior, então a gente vem com um pouquinho mais de amarelo. Gente, o giz de cera, ele é um giz de cera muito legal, porque você percebe que você pode construir camada mesmo com ele, tá? Esse giz, ele permite você construir camada, porém, uma dica, faz essa camada que eu falei pra vocês, faz a pintura com a mão bem leve, constrói camadas com cores leves, e aí você consegue até umas 3, 4 camadas com esse giz. Você consegue sobrepor outras cores em cima se você quiser, mas é aquilo, tem que ser com a mão leve. Se você apertar um pouquinho que seja, ele já vai ficar bem marcado e você não vai conseguir fazer essa pintura assim, com um degradê, tá? Então, deixa a mão leve. Eu acredito que vale para qualquer giz de cera. É que esse giz de cera, ele é um giz mais plástico, né? Então, ele é um pouquinho mais encerado, na minha opinião. Mas você consegue, sim, sobrepor a cor. Ele é pigmentado, vocês veem aí, ó, na pintura aqui, dá pra ver que ele é bem pigmentado, tá? E acredito que dá pra você também fazer uma pontinha nele pra ficar mais fácil pra pintar, ó. Porque ele vem assim, então ele não vem com ponta. Ele vem desse jeito. Então, é dessa forma que eu tô usando. Eu vim mostrar pra vocês, dar essa dica pra vocês, né? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem como funciona a construção de camada e essa parte de você conseguir fazer a luz e a sombra com ele, tá bom? Bom, gente, ó, eu pintei toda a parte do arbusto. E agora a gente vai vir pras florzinhas. É meio difícil você não borrar com ele, né? Porque ele tem uma pontinha muito arredondada, então acaba borrando, mas o meu toque fica tipo, meu Deus, borrou. Mas eu tenho que entender que isso ia acontecer, que é um giz de cera, né? Ó, eu vou pegar, na verdade, esse rosinha claro, que é um pele claro, e vou pintar a flor. E depois eu vou vir com o vermelho, tá? Pra gente obter um rosinha. Um tom de rosa. Então, ó, eu venho bem devagar, tá? Com esse rosinha aqui, com esse pele claro. E depois eu venho com o vermelho. Porque eu quero ter um rosinha. Eu tô fazendo a pintura da florzinha em formato de bolinha, tá? Porque eu quero que fique com uma texturinha a mais e... acho que em formato de bolinha deu bom. Ó, vou vir agora de novo com o pele claro.
Eu vou mesclar, tá? Essas duas cores. Gente, eu tô usando o mesmo jeito que eu costumo pintar com lápis de cor. Que é fazendo sempre, tipo... eu gosto muito de construir camada, né, na pintura. Então, eu vou fazendo devagar, vou mesclando, né? Aqui eu tô pressionando mais mesmo, ó, pra poder misturar um pouco mais essas cores. E aí, eu volto com o amarelo pra dar a luminosidade aqui da luz do sol, né? Porque ela tem essa luminosidade. Ó, eu vou vir com um pouquinho mais do vermelho mesmo, pra dar um acabamento em algumas partes. Você consegue, tá, fazer esse efeito aqui de sombra no desenho mesmo com giz de cera, ó. Eu tô testando ele, tô percebendo algumas coisas, como, por exemplo, ele não aguenta 4 camadas. Ele aguenta 3 camadas, tá, gente? Só 3 camadas. E, assim, é normal, né? Ele é um material, a gente tem que lembrar, né? Como diz a minha amiga lá, Thay Giabani, vamos alinhar as nossas expectativas, né? É um material escolar, é um giz de cera muito bom, tá? Como eu disse pra vocês, ele é bom, sim, ele é bem pigmentado. Perto do da Crayola, ele dá um baile. Mas ele é um giz de cera, ele é um outro estilo de produto, né? De material. Ele não vai agir como um lápis de cor, ele vai ter as suas diferenças, as suas características. Então, você tem que lembrar, tá? Eu tô pintando com giz de cera. Então, vai ter algumas limitações, mas dá um acabamento muito legal. Eu tô gostando bastante, tá, gente, de pintar com giz de cera. Eu achei um material muito legal de se pintar, de se trabalhar. Ele dá uma textura diferente. Eu achei ele bem bonito. Eu gostei. Você ainda consegue fazer algumas coisas que você faz com lápis de cor. Claro que não do mesmo jeito, né? Porque ele tem, como eu disse, limitações, por ser um material encerado. Então, é um pouco difícil de trabalhar com ele, mas você sabendo manipular, você consegue fazer umas cores bem legais aqui, ter um resultado bem positivo. Inclusive, gostei muito do arbusto, achei que ficou bem legal. E fazendo desse jeito aqui, ó, de você vir com a mão bem levinha, né, fazer a primeira camada, vem com a mão leve, depois volta com a segunda camada também, leve do mesmo jeito, ó. E aí, você vai criando uma outra cor, deixando um rosinha, um rosa mais claro, né? Eu percebi que não deu tão certo pra um rosa claro, mas deu uma clareada no vermelho, ó. Mas aí, você vai construir na camada e você consegue obter um resultado muito bacana da tonalidade, da cor, do acabamento. Tá vendo? Ó, ele ficou sei lá, um rosinha aqui, quase um rosa avermelhado. E aí, eu venho fazendo a sombra com o próprio giz, ó. É difícil um pouquinho fazer a sombra, ele vai sair um pouquinho, mas tá tudo bem, né? Ele não tem ponta, esse daqui. E eu ainda continuo utilizando só o giz de cera da Bic, tá? Eu não usei o da Crayola e nem mudei de marca, não. Continuo com o da Bic. Aí, eu tô vindo conversar com vocês pra mostrar pra vocês, ó, como que eu tô fazendo, tá? Deixando a mão levinha, dá super certo. Você obtém uma outra cor misturando com a outra. Bom, gente, ó, eu terminei aqui. Nossa, eu tô achando o alinhamento desse vídeo tão perfeito. Meu Deus, eu espero sempre que fique assim. Ó, ficou assim, as florzinhas. E aí, agora, tá vendo? Saiu um pouquinho, mas o que que eu vou fazer depois, né? O meu toque é muito maior do que a minha vontade de deixar assim, mas depois eu vou vir com a caneta preta e a gente faz esses acabamentos, tá? Que isso aí é o de menos. Vamos pintar o tronquinho. Eu já ia pros ursinhos, mas vamos pintar esses troncos aqui. A gente já acaba os troncos e a árvore e depois a gente já vem pros ursinhos. Que, inclusive, aqui tem mais grama, né? Só que aqui a gente vai fazer um outro jogo, tá? De luz, porque o sol, como tá nessa direção, aqui vai ter que tá mais amarelo. Então, vamos lá. Gente, ó,
fiz a minha árvore do mesmo jeito que eu fiz aqui o arbustinho, né? Que eu coloquei mais amarelo. Aí, uma coisa que eu fiz que eu gostei bastante, eu coloquei o azul pra fazer sombra, mas aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de preto, bem pouquinho, porque eu queria que essa parte aqui, ela ficasse um pouquinho mais escura. E aí, eu misturei o preto com o azul e o verde. E aí, eu gostei bastante, porque deu um efeito muito legal. Ficou bem legal, eu gostei desse efeito. E aí, eu vou fazer o quê? Aí, eu vou colocar um pouquinho desse preto aqui, ó, bem pouquinho. Só pra deixar um pouquinho mais escuro nessa parte aqui do arbusto, pra realmente dar dimensão aqui, ó. Mais um pouquinho de profundidade, sabe? Pra parecer mesmo que tá separado o arbustinho, sabe? Eu vou colocar só um pouquinho de preto aqui. Bom, gente, terminei essa parte aqui. Fiz as sombras, tá? Aqui na florzinha eu usei o azul mesmo pra fazer sombra. E agora a gente vai vir com o cor de pele claro e o laranja. E eu vou misturar pra pintar a nossa doguinha aqui, tá? Ela tá fazendo yoga. Gente, já fizeram yoga? Eu nunca fiz. Eu tava fazendo na academia de vez em quando. Aquele que o pessoal faz Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. O que o pessoal faz pra coluna? Esqueci o nome. Mas, enfim, eu fazia esse daí, que o pessoal usa bola e tudo mais. É bem gostoso, eu gosto bastante, porque eu acho que ajuda bastante, principalmente na coluna. Eu tenho um problema na coluna, e aí ajuda muito. É que esse aqui é yoga, né? Aquele lá é... Ai, gente, não lembro o nome. Se você lembra o nome, coloca aqui nos comentários, porque eu não lembro. É um que você usa a bola pra fazer os exercícios, tem que fazer bastante coisa com equilíbrio. Me fugiu o nome do exercício agora. Bom, gente, mas ó, vocês viram? Voltando ao assunto da nossa arte, ó, tô pintando aqui nossa doguinha. Vou pintar a cabecinha dela só pra vocês verem como que eu vou fazer essa parte, tá? Que eu vou misturar o laranja com o rosinha. E aí, eu vou vir com o laranja bem clarinho. E aí, eu vou misturando laranja e esse rosinha claro. Vou vir com o laranjinha agora. Deixa a mão bem levinha pra ele não ficar um laranjão, porque dá pra perceber, ó, que ele é bem pigmentado, tá vendo? Então, ó, você vem com calma pra misturar. Porque senão ele vai ficar muito pigmentado e a gente não vai conseguir alcançar o tom que a gente quer, que aqui no caso... Eu quero um tomzinho dela como se fosse um salmão mesmo, sabe? Não muito rosa, mas também não muito laranja, mais pra um salmão. Qualquer coisa eu jogo um tiquinho de marrom aqui depois, só pra gente conseguir obter um tom de bege. Mas, ó, você joga o rosinha claro aqui. Ó, o giz de cera, ele dá uma apagada no contorno preto. E aí, depois a gente tem que voltar, tá? Com a caneta, fazer só o contorno pra dar uma realçada, tá bom? Porque ele vai apagando mesmo o contorno preto. Porque o giz é encerado, né? Então, é normal isso acontecer. Ó, vou e volto com a corzinha, tá? Aqui eu vou voltar com mais rosa, com mais esse cor de pele claro. Fazer um acabamento. E aí, a gente vai pro corpinho. É a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. E esse daqui eu já vou pintar ele de marrom. E esse aqui eu vou tentar misturar um pouquinho de marrom com esse aqui, ó. Então, eu vou acelerar pra vocês pra não ficar muito estendido. Gente, eu tô aqui fazendo esse ursinho e eu tô... Pra mesclar o tom, eu só usei o marrom, tá? E fui fazendo marrom com nuances, assim, fui apertando um pouco mais, deixando a mão mais leve, fiz 2 camadas de marrom. Aqui, por exemplo, eu apertei um pouco mais o marrom. Aqui, bem na pontinha aqui, eu vim com um pouquinho do preto, tá?
Passei um pouquinho do preto pra dar volume na sombra, né? E pra mesclar tudo isso, pra deixar tudo bem uniforme, eu tô vindo com esse aqui. Gostei bastante dele pra usar como se fosse um blender, sabe? Pra fazer um blender na pintura e juntar tudo. Eu gostei bastante, ó. E essa cor aqui, que é o cor de pele claro, ele faz esse blender bem legal na pintura. E aí, ele mescla tudo, ó, deixando esse resultado aqui, ó, na pintura, tá vendo? E aí, uma coisa que eu lembrei, que eu gosto bastante de fazer essa personagem, que inclusive, depois eu vi que o nome dela é Momo, né? Eu não tinha batizado ela, mas ela já tem um nominho, né? Que é da personagem mesmo. Que é as bochechinhas. Então, eu tô vindo com o vermelhinho e fazendo as bochechinhas. Eu sempre gosto, gente. Acho que fica bem kawaii. Ó, eu sempre coloquei ela como uma fêmea, né? Então, vou colocar essa corzinha. Vou voltar com um pouquinho do marrom. Eu tô mostrando pra vocês como eu tô fazendo esse aqui. Foi do mesmo jeito, tá? Eu pintei, só que esse daqui eu não fiz várias cores. Eu só fiz só de marrom. E aí, nas partes onde eu queria que ele ficasse um marrom mais escuro, eu vim, apertei mais e quando eu queria um tom de marrom médio, eu deixava a mão levemente mais pesada, mas não muito, pra dar o contraste, né, com a sombra. Mas no geral, ó, eu gostei bastante. Ficou bem bonitinho esse ursinho. Depois eu vou vir, como eu disse pra vocês um pouquinho antes, que depois eu vou vir dando acabamento com a caneta preta, né? E agora eu vou pra esse ursinho aqui. Esse ursinho aqui eu vou fazer com vocês, porque esse daqui eu adiantei, né? Mesmo que eu tenha feito antes, mas eu acho que eu vou jogar, gente, um pouquinho de amarelo nele. Um amarelinho. Bem pouquinho. Esses ursinhos aqui eram pra ele estar com a iluminação, né, da luz do sol. Eu esqueci de colocar, mas dá pra colocar depois, gente, ó. Não tem problema, tá? Você aperta um pouquinho mais o amarelo, ó, ele aparece. É que ele não vai ficar com um destaque tão grande, né, como as outras cores, né, quando você põe ele em primeiro plano, né. Mas eu tô colocando ele agora, ó. E vai dar certo, tá? Não tem problema, dá certo. Eu vou primeiro, então, fazer esse daqui com vocês, depois eu faço a iluminação, não tem problema. Do sol. Eu vou pintar esse aqui de amarelinho, então é assim que eu tô fazendo, ó. Eu tô vindo, preenchendo. Foi mais ou menos do jeito que eu fiz aquele, foi como eu fiz esse daqui. Ó. Eu acho que dá pra fazer umas estampinhas, vou tentar fazer. É que eu tô tentando deixar, gente, o vídeo não muito longo. Ele já vai ficar longo, né? E aí fica ruim, porque tem gente que não gosta de vídeo longo. E é até legal que vocês me falem, tá? Você pode falar se gosta de vídeo longo, vídeo mais curtinho. Porque depende, né? Às vezes a gente tá afim de assistir um vídeo mais longo, mas às vezes a gente não tá afim. Né? E às vezes aí a gente pula o vídeo, né? Então, eu prefiro que vocês não pulem e me falem se gosta ou não de um videozinho assim, né? Mais longo. Esse aqui vai demorar um pouquinho, porque, né? Eu tô querendo mostrar todos os detalhes desse lápis de cor pra vocês. Desse lápis de cor, desse giz de cera. E eu quero mostrar o que dá pra fazer, né, com ele. E, ó, vocês estão vendo que eu tô pintando com giz de cera. Desde o início, eu não mudei. E eu não fui pro da Crayola, como eu disse pra vocês. Eu tô pintando somente com 12 cores do da Bic, tá? E vocês estão vendo que eu tô conseguindo ter umas cores bem legais aqui, ó. Fazendo mistura de cor, né? E eu tô vindo pro amarelo, aí eu vou vir com um pouquinho do marrom. Pra tentar um marrom mais claro. Eu vou jogar um pouquinho de laranja aqui antes de pôr o marrom. Porque aí, quando eu vier com o marrom, ele não vai ficar um marronzão que nem esse ursinho. Porque esse ursinho já tá marrom, não quero ele marrom. Se eu deixar assim, vai parecer que ele tá com hepatite. E não é o que a gente quer, tá? Então, a gente tem que vir, ó, jogar um pouquinho do laranja. Lembra de deixar a mão bem suave, tá? Ó, bem suave. Bom, gente, agora a gente vai vir com o marronzinho, ó.
Vou jogar esse marrom em cima. Ele vai puxar pra um tom de... acho que quase um caramelo, tá? Bom, gente, ó, eu fiz alguns detalhes, né? Consegui fazer o caramelo que eu já tinha mostrado pra vocês como fazia. Fiz a sombra em tomzinho de marrom, joguei um tiquinho de preto só pra dar um pouquinho mais de profundidade. Aqui, como é difícil desenhar um pouquinho com giz de cera, mas deu pra fazer. Fiz umas risquinhas, né? Aqui eu fiz um degradê de laranja pro vermelho e aqui eu usei o amarelo e o azul pra ele puxar mais pra um tom de lima, né? Que eu não tinha essa cor e eu queria fazer alguma coisa mais... num tomzinho assim mais clarinho, sabe? E aí eu fiz esse aqui, gostei. Tô só fazendo o sombreado aqui, né? Das patinhas dele. Vou jogar um pouquinho do azul escuro. E aí a gente vai partir pra cor, pra fazer essa parte das florzinhas e do arbusto. Ó, mas ficou bem legal. Aqui eu não vou fazer uma sombra muito grande, porque ele tá com o pezinho erguido, né? Aí fica menorzinha a sombra. Mas, ó, deu super pra fazer essa sombra. Dá pra fazer uma sombrinha aqui também, que eu acho que ia ficar legal. Só que tem que saber fazer um degradê bacana aqui, né? Porque senão não vai ficar bom. Eu vou só fazer aqui e a gente já parte pras florzinhas. Gente, tô cansada. É que pra vocês, vai estar rapidinho, né? Mas tem mais ou menos umas quase 2 horas que eu tô pintando esse desenho. Porque é mais demorado, né? Pintar com esse daqui. Porque giz de cera, ele lembra muito lápis de cor. Então, dá uma cansadinha, viu? Já levantei aqui, dei uma estralada nas costas. Bom, vamos pra parte da florzinha. Então, como sempre, vou fazer e depois eu volto, né, com eles prontos. Vou fazer um aqui, que é pra vocês verem como que faz. Ó, mesmo esquema. Vamos pintar de roxinho. Pintar tudo de roxinho. Eu tentei deixar o roxo, gente, só nessa parte, tá? Porque eu não queria colocar roxo em mais nada pra poder ter destaque aqui nas florzinhas, né? São lavandas. E aí eu queria fazer tudo roxinho assim. Mas eu tava olhando o desenho, gente, pela câmera, ele tá bem bonito. Me surpreendi bastante com o giz de cera, viu? Deu um efeito muito legal. Confesso que é trabalhoso assim como o lápis de cor, tá? Um pouquinho menos porque você passa ele de uma vez assim, né? E ele não vai cobrir tudo mesmo, é difícil cobrir. Mas o efeito que deixa é muito bonito, ele dá um acabamento bem legal no desenho, uma coisa mais rústica, sabe? E eu achei muito da hora isso. Lembra bastante, eu não sei se vocês são dessa época, mas eu assisti um desenho na TV Cultura que eu amava. Eu amava aquele desenho, que é o Peter Herbert, que aqui no Brasil teve a tradução, né, que é Pedro Coelho, mas tem as versões mais novas, gente, mas é muito chato, não tem nada a ver com o Peter Herbert que eu assistia na TV Cultura quando eu era criança. Ele era incrivelmente lindo, né? Quem fez a arte dele foi a Beatriz Potter, né? Beatrix Potter, eu acho que é o nome dela, é a artista dessa animação. E ela é feita toda em aquarela, né? Eu e aquarela. É feita toda em aquarela. Só que o estilo da arte do Peter Herbert é mais ou menos assim, ó. Que é uma coisa mais rústica, sabe? E eu gostei demais, gente. Eu gostava demais desse traço dela. O estilo que fica muito, sabe? Passa muito uma sensação de conforto. E eu gostava demais de assistir esse desenho, gente. Eu amava esse desenho quando era criança. E até hoje eu gosto, tá? Inclusive, tá até na minha lista de desejos da Amazon o livro do Peter Herbert, que é o livro dele, né? Mesmo com as pinturas e as gravuras dela.
Gente, é uma obra de arte, é a coisa mais linda. E é muito bonito. E as gravuras eram, assim, feitas todas à mão, que ela fazia. E a animação também era feita à mão. Que é uma coisa incrível, que eu admiro muito em quem faz animação. Que hoje em dia a gente não tem mais tanto isso, né? Acho que era mais o Estúdio Ghibli que fazia esse estilo, que é o da Viagem de Chihiro, né? Que é o Hayao Miyazaki. Que ele que faz, né, a animação à mão ainda, né? A Disney fazia muito tempo atrás, mas agora é mais digital. E o Hayao Miyazaki, ele tenta trazer isso até hoje, né? Ele é bem rígido, né? Até nesse ponto, porque o fato dele querer que a animação ainda seja feita à mão, ele é muito perfeccionista e exigente, né? Eu já li bastante coisa sobre ele. Mas é uma das coisas que eu gosto muito, é esse estilo mais rústico, sabe? E tem essa pegada, sabe? Eu gosto bastante. E aí, ó, tô fazendo os cabinhos. Primeiro eu tô fazendo toda essa parte pra depois fazer as sombrinhas, tá? Porque aqui vai um pouquinho de azul escuro, pra gente ter um roxo mais escuro. Já que eu não tenho roxo escuro, a gente faz com azul escuro. E misturando com esse roxo aqui, ele vai acabar ficando, né? Um roxo mais escuro. E é isso, gente. Mas voltando ao Peter Herbert, eu amava, gente. Eu sou da época do Gloob Gloob, gente, da TV Cultura. Eu assistia todos esses desenhos. Gosto de stop motion. Eu acho a animação stop motion incrível, gente. Adoro. Até agora há pouco eu tava assistindo aqui Chau Carneiro. Aí eu saí do Chau Carneiro e fui assistir gameplay do Max, que eu gosto bastante de assistir as gameplay dele. E assim, tem jogo que eu tenho medo de jogar, né? Aí eu fico assistindo ele jogando, porque eu acho muito da hora. Não tenho coragem. Inclusive, eu sou muito, muito fã de Silent Hill, mas, gente, pensa numa pessoa cagona. A primeira vez que eu vi Silent Hill na minha vida, eu tinha 16 anos. Nessa época, tipo, o PlayStation 1 tava bombando, né, gente? E eu tinha muito medo. E aí eu tinha um ex-namorado que ele jogava. E aí ele foi jogar. E eu lembro que eu fiquei, acho que quase uma semana sem dormir. Fiquei com muito medo, gente. Muito medo desse jogo. Mas virou uma paixão. Tanto que todas as vezes que o meu noivo tá jogando, a gente dá muita risada. Porque eu sempre falo, nossa, esse jogo lembra muito Silent Hill. O Max não fala, nossa, esse jogo lembra muito Resident Evil. Pra mim, tudo lembra Silent Hill. Eu sou bem dessas, assim, sabe? Ó, gente, aí agora eu tô colocando aqui, ó, um pouquinho de azul mais escuro pra dar uma sombra, tá? Ah, inclusive, de novo, gente, eu esqueci o bendito da luz que a gente tem que fazer aqui, ó. Um pouquinho de amarelo, mas é bem pouquinho, tá? Não precisa pôr muito, não. Porque a luz do jeito que ela tá ali, né? Ó, a gente coloca. Ai, gente, então. Ai, meu, tinha muito medo. Mas eu assistia, entendeu? Eu assisto até hoje. Eu tô jogando, gente, atualmente, eu tô jogando o jogo, né? O meu noivo baixou Death Stranding. E aí eu tô jogando. Tô gostando. Morri bastante no começo. Mas morri nada. Mentira, não morri, não. É um jogo muito legal. Eu tô gostando bastante. Tô jogando um. Ele baixou pra ele jogar, mas ele falou, ah, joga aí. Eu tô jogando. E eu tô gostando, gente. Muito legal o jogo. Nossa, eu assim, eu sou das antigas, então eu sou muito de Donkey Kong, Mario. O amor da minha vida, né, Donkey Kong. Mario, eu sou dessa época. E eu gosto muito desses jogos, porque eu jogava muito com as minhas primas, né, quando eu era mais nova. Fez parte da minha infância. Então, eu tenho um carinho, assim, um apego, né, pelo Donkey Kong, pelo Mario. Tenho um amor, assim, gente. E meu irmão cresceu, né, vendo eu jogar esses jogos, assim. E assim, hoje em dia, eu vejo meu irmão jogando alguns jogos mais atuais, o meu noivo jogando. Tipo assim, eu fico me perguntando, fico, ai, gente, mas tem graça? E aí, nisso, né, meu noivo fica tipo, não, você tem que conhecer, você tem que testar jogos novos, né? Você tem que sair desses jogos antigos e tal. E aí, ele baixou pra mim jogar, eu tô jogando, eu tô gostando, gente. A tecnologia avançou muito, né? E quando você tá jogando, assim, esses jogos, você vê, tipo, os traços.
E como que fala? Ai, gente, esqueci o nome. Nossa, hoje eu tô esquecendo tudo, misericórdia. O gráfico, gente. Ai, meu Deus. Os gráficos, gente. Os gráficos dos jogos, pelo amor de Deus. Eu tava falando pro meu noivo, eu falei, meu Deus, o gráfico tá lindo. Eu sempre fui apaixonada por gráfico de jogo, né? E o gráfico tá muito bom. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu lembro que quando eu tava jogando Silent Hill, eu falava, meu Deus, olha os gráficos desse jogo! Nossa, é muito top! Ai, gente. E hoje você vê aqueles jogos, você pensa assim, meu Deus, o jogo era quadrado, que nem Tomb Raider. Gente, Tomb Raider, a Lara Croft com aquele peito dela triangular, né? Que tem muita gente que tira sarro bastante, mas aquilo foi a geração que marcou, né, gente? Foi a era do 3D, né? Foi ali que começou a surgir, né? Então, nossa, gente, eu gostava muito de jogar videogame quando eu era criança. Eu vou contar um fato aqui pra vocês. Quando eu era criança, eu tinha o Nintendo 64, né? Eu tive primeiro o SNES, que era o amor da minha vida. E depois, meu pai me deu de presente o Nintendo 64. E, gente, o Nintendo 64, pra quem sabe, na época, o cartucho era muito caro. Um cartucho do Nintendo 64 era, tipo, na época, era o quê? Era 60, 80, 100, 130, tipo, era muito caro. É tipo, hoje, sempre foi assim, né? A Nintendo enfia a faca na gente, né? É tipo o Switch de hoje, só que naquela época, esse valor pra gente já era um absurdo, né? Imagine hoje, né? E eu lembro que o meu pai me deu, e quando veio o Nintendo 64, eu lembro que o meu pai, ele me deu e veio com Mario. Super Mario 64. Agora, me deixa até aqui nos comentários, você já jogou esse jogo? É da sua época? Se não é, não tem problema. Qual jogo que você tá jogando agora? Eu quero saber. Fiquei curiosa. Bom, mas nessa época, gente, eu comecei a jogar o Super Mario 64. Gente, pensa numa pessoa que chorava. Quem descobriu? Só pra vocês terem noção, eu comecei a jogar e eu não sabia, cadê as telas desse jogo? Gente, quem disse que eu achava as telas desse jogo? Eu não achava as telas. Aí eu ficava assim, gente, cadê as telas desse jogo? Ó, tá vendo? Eu tô mesclando aqui, ó. Jogo o azul e ficou um efeito bem bonito. E eu ficava, gente, cadê as telas desse jogo? Esse jogo não tem tela? Eu tinha mais ou menos, nessa época, 10 anos. Tinha 10 anos. E não tinha tela, né? Não tava acostumada. Mas o gráfico, meu Deus, eu pirava no gráfico do Nintendo 64. Pra aquela época, gente, era muito, sabe? Eu ficava, meu Deus, olha o gráfico desse jogo, meu Deus! E eu lembro que eu entrei no jogo e não sabia cadê as telas. E eu ficava nervosa, gente. Eu ficava muito nervosa. E eu não achava. De repente, a minha mãe pega o controle, né? E aí minha mãe começou a jogar. E foi a minha mãe que descobriu, sem querer, pulando com o Mario, a tela da bombinha. Que é a primeira tela, né? Que é a porta número 1. Ela pulou sem querer e aí a gente descobriu. Aquilo foi mágico, gente, pra mim. Vocês não têm noção, naquela época aquilo era incrível. Cara, até hoje pra mim Mario é incrível, porque eles conseguem ter uma criatividade, uma puta criatividade. Imagina uma criança de 10 anos, naquela época em que o 3D tava começando, ver um negócio desse. Eu pirei, gente, eu pirei. Quando eu vi o Mario entrando dentro do quadro, nossa, eu viajei. Aquilo me deixou, eu fico até emocionada, eu chego a me arrepiar, porque aquilo foi mágico pra mim. Foi incrível. Eu fiquei louca e foi minha mãe que descobriu. E aí, depois disso, eu comecei a jogar, passar as telas. E aí, eu precisava de uma estrela. Faltava uma estrela pra mim abrir a porta de 10, se eu não me engano. Não. Eu não lembro qual era a porta, gente. Mas eu precisava pegar mais uma estrela. E eu precisava descobrir o que aquele sol fazia. Como que eu fazia? Eu chorava. Eu realmente chorei. Eu chorei porque eu não conseguia descobrir. De repente, gente, também isso daí foi assim, sem querer. Eu não lembro se eu fiquei nervosa e taquei o controle no chão e aí a câmera apontou pro céu.
né, ele olhando pra cima, aquele raio de sol. Cara, eu fiquei assim, incrédula. Eu falei, eu não acredito que isso era uma tela. Velho, mas eu chorava de emoção. Sério, eu chorava de emoção. Gente, vocês não têm noção, cara. Aquela época era muito da hora. Eu fiquei muito emocionada. Nossa, quando eu descobri aquela tela, eu peguei o chapéuzinho, eu fiquei louca. Até hoje, pra mim, Nintendo 64, o Mario 64 é um dos melhores jogos do Nintendo 64. Pra mim, não tem igual, sabe? Eu sou apaixonada. E fez parte da minha infância, eu jogava muito, gente. Eu chegava da escola e eu sempre fui muito sozinha, né? Eu era filha única nessa época. E por ser filha única, eu ficava a maior parte do meu tempo sozinha e minhas amigas eram mais velhas, que eram as minhas vizinhas na época. E uma tinha, tipo, 16, a outra tinha 17, sabe? E eu tinha 10 anos. E de vez em quando elas iam lá ficar comigo, a gente brincava, conversava. E eu sempre me dei bem com pessoas mais velhas, né? Meu celular morreu. E eu falando toda empolgada aqui, né? Do meu vício em videogame. Mas enfim, gente. Não consegui. A minha bateria descarregou. Ai, complicado. Mas enfim. Era um vício, assim, sabe? Eu gostava demais. E foi, assim, uma fase muito boa da minha vida. Que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu lembro com muito carinho. Acho que foi a melhor fase da minha vida, né? Da minha adolescência. Entrando na adolescência, né? Tinha 10 anos na época. Mas é isso. Ó, tô terminando de fazer a luz aqui do sol, né? Vou colocar um pouquinho aqui também do amarelo. E, gente, como a minha memória tá muito cheia, eu vou fazer assim. Eu acabei de apagar o meu aplicativo de música favorito, porque não tinha mais espaço na memória. Eu vou concluir essa parte. Aqui, ó, tô fazendo sombra. A moitinha eu vou fazer com o mesmo jeito que eu fiz aqui. E a graminha, e aí eu volto com vocês pra gente só concluir a arte, tá bom? Porque senão a minha memória não vai dar. Bom, gente, ó, concluí a arte. Cara, deu muito trabalho. Tô com os dedos tudo doendo. Mas eu consegui. Eu não coloquei nenhum tipo de brilho, tá? Com caneta branca, nem nada. Foi uma arte mesmo mais simples, sem esses detalhes de... Fiz a iluminação mesmo com o giz de cera. E eu só usei o giz de cera da Bic, tá? E aí eu passei essa caneta aqui, ó, que vocês estão acostumados já a ver. Que é esse daqui, a 07 da Unipin. Só reforcei o traço aqui pra ele ficar mais pretinho. E a arte ficou assim, gente. Esses giz de cera, gente, eles são muito bons, tá? Vocês veem aqui, ó, que a cor é muito boa, muito pigmentada. E é bem saturado, eu gostei muito de trabalhar com eles. Mas é aquilo, a pintura com eles, se você quer esse efeito e esse acabamento, demora um pouquinho mesmo, tá? Demora um pouquinho, não, demora bastante. Porque vai camadas e camadas. Mas dá pra fazer, ó, uma pintura linda com giz de cera, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, tá? Pra mim, o que vocês gostaram nessa arte, qual giz de cera vocês têm pra vocês pintar. Não esquece de curtir, de compartilhar e de seguir aqui o canal para o canal crescer e eu poder trazer mais materiais para vocês pra gente testar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!